TV e internet 100% fibra óptica. Suporte presencial profissionalizado e atendimento via WhatsApp aonde quiser. Com mais de 80 canais e 200 megas de velocidade de internet e Wi-Fi grátis. E mais de 2.000 filmes grátis no Netflix. Consulte nossa disponibilidade. Entre em contato com a Hipernet. Estamos na rua Margarida de Freitas, 288 Centro, Apodi, Rio Grande do Norte. Ligue 33 33 31 99. WhatsApp 99906 5027. Ou acesse hipernet.inf.br. Vem se conectar. No Centro Veterinário Polastri Diógenes, seu amiguinho é tratado como ele merece, cercado de amor e cuidados, atuando em Apodi, sendo referência em idade e bom atendimento, oferecendo serviços de clínica médica e cirúrgica de pequenos e grandes animais, laboratório de análises clínicas veterinárias, ultrassonografia, anestesia inalatória, eletrocardiografia. E para seu pet ou animal de produção, conte com a Agropecuária Polastri Diógenes, implementos agrícolas, linha pet, medicamentos, serviços de farmácia veterinária. Seja na cidade ou no campo, estamos prontos para lhe atender. Centro Veterinário Polastri Diógenes e Agropecuária Polastri Diógenes. WhatsApp 999460072. Instagram @Sembete-Polastri. Rua Benjamin Constant, número 327, Centro de Apodi. Programa A Voz do Apodi. A Voz do Apodi. O seu encontro com a informação e a opinião com coerência. Debate sobre educação, saúde, segurança, política, entre outros temas com responsabilidade e sensatez. Programa A Voz do Apodi. Aqui você tem voz e vez. Muito boa noite, nosso querido Apodi. Boa noite a todos que nos acompanham pelo perfil Centro Veterinário Polastri Diógenes, pelo Facebook, pelo 87,9 Cidade FM, e todos vocês que estão aí aqui no bairro Betel e a nossa querida cidade, lá na Floresta, e a todos que estão aí na escuta, acompanhando mais um programa Voz do Apodi, nesta terça, 17 de março de 2020. E hoje, claro, né, nós não poderíamos deixar de falar de outro assunto, de utilidade pública, né? A gente pode estar acompanhando todos esses jornais, todos os grandes canais, plataformas de informações falando sobre o coronavírus, e não poderíamos deixar de falar de outro assunto, a não ser essa pandemia da coronavirose, essa pandemia do coronavírus no mundo, né? Uma pandemia realmente, né? Uma pandemia que está atingindo todo o mundo, né? Infelizmente, né? Ele alastrou-se realmente e causou todo esse alarde e toda essa questão dessas doenças que estão acometendo todo mundo, né? Talvez por falta de preocupação de alguns governantes, talvez por alguns detalhes ou a não preocupação com a saúde única, né? Vemos alguns relatos da alimentação de animais silvestres que é feito na China, as causas do coronavírus, né? E acaba tendo esse quadro mundial ao qual estamos tendo, né? Patrícia Juliana Santos está nos acompanhando, Cidade FM está nos acompanhando. Então, estamos aqui tratando disso hoje, da questão da coronavirose, do coronavírus. Hoje, quem está conosco é Beatriz Jales. Satisfação em tê-la aqui, Beatriz, com toda certeza em tê-la no nosso programa Voz do Apodi. Quero deixar esse espaço aberto para a sua pessoa, para projetos futuros, alguma divulgação que a mesma esteja querendo fazer. Estamos aqui de portas abertas. Ela que é biomédica, é patologista clínica, especialista em infecção hospitalar, não é isso? E trabalha na ideia de área da saúde, realmente, né? E ela é daqui da nossa cidade, a minha imensa satisfação também é isso, é saber que é apudiense de raiz, né? Um abraço aí para nossa querida Neuma Jales, se estiver na escuta, acredito que esteja, né? Que deve ser aquela mãe coruja forte, né? Um abraço para ela. Tá aqui, já mandou uma salva de palmas aqui para tia Neuma. Um abraço, tia Neuma, né? E um abraço para ela. E está conosco hoje para tratar desse assunto, né? Podemos ver, né, Beatriz, a questão hoje, a Fátima Bezerra, Marli Deusa Moreira, um abraço, boa noite para você também. Hoje a governadora determinou, né, o fechamento das escolas particulares, fechamento de escolas
municipais, né, escolas estaduais, IFRN, UFRN, UFESA, a UERN, que já tinha decretado essa questão desse fechamento há dias atrás, também efetuou, né, decretou esse fechamento. A Prefeitura Municipal de Apodi decretou as festividades aos quais estaria sendo realizada a questão do Agita Apodi, a questão da emancipação política que teríamos na próxima segunda-feira, né? E também a Câmara de Vereadores apodiense também está fechando, né, a questão das atividades com relação ao atendimento ao público, né? Abraço, Barreto Júnior, nosso futuro presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Abraço, amigo, parabéns pela sua atividade junto à comunidade de Apodi, né? Netinho Moraes, boa noite, muito importante essas informações, parabéns pelo programa. Estou acompanhando aqui diretamente do Frei Damião. Grande abraço, Netinho Moraes, né? E vendo esse quadro, nós tentamos trazer hoje aqui informações sobre o que é o coronavírus, o que é a coronavirose. Será o nosso objetivo hoje, aí como doido. Eu sei que você não tem essa preocupação, tem conhecimento e tem propriedade para isso, Beatriz. É uma conversa aqui, né? E os telefones estão abertos para as perguntas e principalmente, né? Principalmente a questão da prevenção da doença em si, de como está se prevenindo, quais são os cuidados que devem existir, né, com relação à coronavirose e o principal, entender o porquê das não aglomerações. Então, Beatriz, traz o seu boa noite e já pode começar falando sobre o que é o coronavírus e o que é a coronavirose. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes do programa Voz Apodi. Gostaria de agradecer o convite, Polastre, para estar aqui falando sobre essa doença infecciosa que tem assolado aí a nossa população, o mundo, de maneira geral. Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Nós, como profissionais da saúde, sabemos a importância do processo de educação em saúde, principalmente nesse período que a gente entende de propagação de informações que nem sempre condizem com a realidade que a gente vive e com o que é realmente a doença, o que é realmente o processo infeccioso. E quando a gente fala de coronavírus, é importante a gente compreender que coronavírus a coronavirose, né, já é uma pandemia, já é uma infecção que tem atingido todos os continentes. E o coronavírus que é a doença, o vírus, que é o SARS-CoV-2, que tem ocasionado a doença Covid-19, que é o nome científico da doença, é um vírus, pessoal, que causa desde resfriados simples até doenças respiratórias graves. É uma doença que ela desencadeia sinais e sintomas como febre, tosse e principalmente o que a gente chama de dificuldades respiratórias. Realmente, a dificuldade respiratória é algo característico do vírus SARS-CoV-2, do coronavírus. Vamos falar agora um pouco sobre como é feita a transmissão do coronavírus. O vírus, ele pode ser transmitido, como também outras doenças infecciosas, através do contato com as secreções de pessoas que estão contaminadas. Esse contato pode ser, Polastre, através da forma direta, como através do contato com secreções provenientes do espirro, da tosse, através do contato proveniente de um aperto de mão, de pessoas que possuem o vírus, e através de formas indiretas, como, por exemplo, uma pessoa tem o vírus do coronavírus e espirra e com a mesma mão abre uma porta. De repente eu, que sou uma pessoa saudável, venho, abro a porta e não higienizo as minhas mãos. Eu posso levar esse vírus às minhas vias aéreas e adquirir essa doença que é o Covid-19. Isso mesmo, Bia, né? Interessante isso aí que você falou, a questão da propagação de informações, né? Você acabou de explicar a questão da transmissão, a questão da pandemia que está acontecendo, o que é o coronavírus, né? Não adianta dizer que é uma gripezinha besta, né? Não adianta dizer, saia do alto da sua arrogância, né? E veja o que está acontecendo. O mundo está parado, realmente.
o mundo está parado realmente. Então, se fosse uma gripezinha bestinha, né, tipo como a SARS, o H1N1, que nem eram tão bestas assim, né, não estaria tendo esse quadro de pandemia, não estaria tendo esse quadro dessa paralisação mundial em relação à pandemia do Covid-19, né? Então, é sério. Então, todo cuidado com relação aos mecanismos de prevenção, com relação aos mecanismos de controle que está sendo feito com relação à aglomeração, é pensando em controlar esse processo de crescimento do vírus realmente, ou processo de transmissão, né? Tivemos aí tudo isso. Então, a ideia é justamente essa. Não adianta pensar que é exagero da imprensa, não adianta pensar que é exagero de governo, não, é sério realmente. E é necessário parar essa rota de crescimento do vírus realmente, e a forma que tem sido feito é justamente ficar em casa, né? Tivemos alguns canais até que acabaram liberando, deixaram abertos os próprios Telecine, os próprios HBO, para incentivar as pessoas a acabarem ficando em casa e evitar o mínimo de como é que eu posso dizer, de movimentação, justamente para evitar esse protocolo de transmissão. E pandemia, né? Pandemia, minha amiga Beatriz, o que seria então pandemia para a nossa população entender? Pandemia é quando uma doença ela afeta todos os continentes. Não é algo mais local, não é algo mais regional, não é algo nacional, é algo mundial. É algo que está na China, é algo que está no Brasil, é algo que está na Coreia. Então, o coronavírus ele já tem se alastrado aí, né, por todo o mundo. Por isso, as medidas de precaução, que é o que a gente chama de plano de contingência. Por que a gente recebeu aí a notícia provinda dos órgãos superiores de saúde, da OMS, para a contingência? Porque, como o Polacho mesmo falou, é importante que nós evitemos a aglomeração de pessoas para evitar exatamente a propagação desse vírus. Outra coisa que é importante, Polastri, sobre a contingência é que a contingência ela facilita o processo de captação de recursos. Porque a partir do momento que um estado, por exemplo, como o nosso, determina a contingência, determina o fechamento das escolas, esse estado ele está tentando viabilizar recursos para quando caso essa infecção venha atingir várias pessoas, a gente tenha recursos mínimos, recursos suficientes para comprar EPI, uma luva, uma máscara, para que não falte leitos, para abertura de leitos. E é por isso também a importância, não só para que você não se contamine com o vírus, mas também para a captação de recursos. Muito bem, gostei, excelente resposta aí, nunca tinha visto por esse lado, Beatriz, o que você acabou de falar, né? Essa questão da captação de recursos. Eu nunca tinha visto por esse lado, né? Eu via mais a questão epidemiológica da coisa, né? Como eu acabei falando nesse exato momento, né? Que é a questão de diminuir a curva de crescimento do vírus, né? A questão da curva de crescimento do vírus e a curva de crescimento da transmissão da doença. E é interessante essa questão da captação de recursos. É como se estivéssemos perdendo a guerra nesse exato momento. Sim. Chega uma hora de dar uma parada para um planejamento para que possamos sim vencer a guerra. E para vencer a guerra, né, temos que trabalhar em equipe. E claro que a contribuição da população, ela é imprescindível. Ela é imprescindível entender o que é a doença, como nossa grande bioquímica aqui acabou de falar da questão de o que é febre, vômito, diarreia e problemas respiratórios. Ele é realmente diferente de uma gripezinha comum, ele é realmente diferente de uma gripe comum, até mesmo diferente de uma alergia. E saber evitar as aglomerações, saber como prevenir, e é o motivo de estarmos aqui. Antes de passar para a Beatriz, mandar um abraço aqui para Zilmar Gomes, mandar um abraço para Pedro Neto, que está nos acompanhando, a todos que nos estão nos acompanhando aqui pelo Facebook e que estão também nos acompanhando pelo Centro Veto Polastri de Diógenes. Um abraço aqui para Emanuel Tagino, grande Emanuel Tagino, boa noite para você também, sempre nos acompanha aqui nos programas, Solidade na escuta, um abraço para toda a Solidade. Rosa França, mãe do nosso grande amigo Jackson França, nossos parabéns, né?
completou ano esses dias, acredito que foi domingo, se eu não estou enganado. Nossos parabéns para a sua pessoa e obrigado por estar sempre presente, ouvindo o nosso programa. Sila Fernandes, Ivonaldo Moraes, Victor Matheus e Quadra do Guri também está nos acompanhando. Roberlan manda um abraço, manda os parabéns a todos que fazem o programa Voz do Apodi e a cidade Apodi pelas informações de suma importância e por preencher a lacuna de utilidade pública de nossas autoridades, né? Um abraço aí para o grande Roberlan que também está nos acompanhando. E vendo por esse lado é muito interessante. E uma coisa para que a população também tem que contribuir, Beatriz, é a questão de... a Marley de Maia ela está falando disso aqui. Eu ia falar justamente disso aqui, Marley. A população também pode ajudar a não divulgar notícias falsas. A história das fake news, né? Qual é o melhor lugar para uma pessoa que adoeceu? Assim, só voltando para a questão dos planos de contingência. Eu acredito, Polache, que o plano de contingência que o Estado colocou agora para suspensão de aulas é exatamente para captação de recursos. Por que eu estou acreditando nisso? Porque na situação que a gente vive hoje no nosso Estado, só foram notificados, pelo menos eu estava conversando com a infectologista do Giselda, que ela estudou comigo, estava conversando com ela sobre os casos realmente confirmados no nosso Estado, e o único caso que foi confirmado até algumas horas atrás, né, e notificado, que é importante isso. Não só a confirmação, mas também a notificação dos casos. É o único caso que é de uma moça que veio da Itália. Então, perfeito. No nosso estado, a gente ainda está no primeiro momento da infecção, que é uma infecção importada. Ainda não existe casos de transmissão de doença local, ou seja, de uma pessoa que está no nosso estado para outra pessoa que está no nosso estado. Então, eu acredito que ainda está sob o controle. Porém, a gente tem casos suspeitos e casos que não são notificados. Vou mandar um abraço aqui para a Lamoniele, trabalha comigo. Oi, Lamone. Então, casos que não são notificados. E a gente sabe que pode existir e por isso é importante ter um alerta para os profissionais de saúde, né, que está sempre notificando os casos, não só confirmando, mas também notificando. E você me perguntou o local, o melhor lugar para uma pessoa doente, né? Eu pergunto isso porque, pronto, a gente vê muito na internet, melhor do que o álcool 70 é o vinagre. Olhe, fique em casa, faça isso e aquilo, não use o álcool 70. Ou então, não use ibuprofeno, só use dipirona e paracetamol. Não vá para o hospital por causa disso, daquilo. Ou então, gargareje com água quente. Gargareje com água quente. É muita fake news. Então, a contribuição da população, ela é saber como prevenir. É verdade. 2, não divulga notícias falsas, não divulgar fake news. E 3, passa informação. E 4, não faz aglomeração, né? E o que a gente bate muito na tecla, assim, como controladores de infecção do Estado, é que a lavagem das mãos é uma etapa simples, é algo que a gente aprende desde a infância e que a gente ainda falha muito no que diz respeito a isso. E hoje, a lavagem das mãos é uma das etapas primordiais para o controle da infecção, seja no ambiente hospitalar ou seja no ambiente comunitário. A gente vive isso hoje na nossa cidade, no nosso estado, que a lavagem das mãos com água e sabão ou a lavagem das mãos com álcool em gel a 70 ou álcool a 70 é muito importante para evitar o vírus, contaminação do vírus e também a propagação dele. E se você está com febre, dor de garganta, dificuldades respiratórias, o melhor lugar para você estar é no serviço de saúde, procurar um serviço de saúde, um assistencialismo, demonstrar, repassar para um médico o que você sente para que haja aí o diagnóstico ou também a exclusão da doença, né? E também, se você está doente, é importante que você evite locais aglomerados. É uma questão que a gente chama de empatia. Bom se você senso. está doente, você não quer que outras pessoas fiquem doentes. Com certeza, Beatriz, né? Com certeza esse quadro aí, a questão das fake news, a ideia das aglomerações, Raoni, é imprescindível, né? Raoni Freitas, Aparecida Moraes, um abraço.
Jorge Gomes, né? Aparecida Moraes, um abraço. Damião Tenório, um abraço, boa noite, parceiro. Um abraço para você também. Raoni Freitas, boa noite. Com a ideia de evitar aglomerações, seria inteligente evitar academias, por exemplo, mesmo sendo um ambiente que contribui para a manutenção da saúde e sistema imunológico. Com certeza, grande Raoni, com certeza. A ideia de aglomerações, eu acho que ela é em todo no seu geral, né? A gente já falamos de alguns locais que já decretaram que não vão ter reuniões, mas a gente já sabe de igrejas que já cancelaram cultos, já cancelaram missas, realmente, né? A gente já sabe disso, né? E academias é legal, é show de bola. O Agitapudi foi cancelado e tá parabéns a ideia do Agitapudi que a Prefeitura Municipal cancelou, porque maior do que a condição física de quem está fazendo é a curva do vírus em si, que deve ser controlada. Beatriz foi muito feliz no que ela acabou de dizer há pouco tempo. Nós estamos no início de uma infecção importada. Então, se nós conseguirmos segurar ele nesse início, a tendência de não termos uma piora no nosso estado, ela é grande de acontecer isso aí. E com certeza, Raoni, isso que você acabou de falar é imprescindível. Ah, não, mas eu tenho uma sede de uma academia. Pensa no bem maior, na empatia, no bom senso ao qual você estará fazendo. E assim, a prevenção, ela é bem mais barata do que o tratamento, né? É bem mais barato a gente lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar locais aglomerados, se tossir, cobrir a boca com lenço, do que, por exemplo, pagar um exame para o diagnóstico, que hoje está custando mais de R$200. É bem mais barato do que pagar um tratamento para o coronavírus, né? Um futuro aí tratamento. E também é bem mais barato do que a morte. Com certeza. Então, é importante a gente estabelecer medidas preventivas agora para evitar a propagação do vírus no nosso estado, na nossa cidade. Principalmente com ênfase nos locais aglomerados, né? Ok, então nós vamos agora para os nossos apoiadores culturais. E daqui a pouco voltamos com Beatriz Jales falando mais ainda sobre prevenção. Então nós conhecemos o vírus em si, né? Conhecemos a ideia da coronavirose, né? Boa noite, Ineran Santos, para você também, né? Parabéns pela conscientização, parabéns para Beatriz também, parabéns ao programa Cidade FM e a entrevistada pelas informações. Momento oportuno, já que há uma carência de informações pelas autoridades locais. Galera, sem fake news, por favor, sem fake news. Acha que é uma doencinha básica? Fica em casa, toma água, mas acha que está tendo dificuldades respiratórias realmente, procura o pronto-socorro para ser identificado realmente. Marcília Batista, Lamoniele, Diane Lima, Valmira Moura, Gracira Ramos, Marcos Flávio, Robelan, um abraço a todos que estão nos acompanhando e vamos aos nossos apoiadores culturais. Está querendo mais estabilidade na conexão para enviar e-mail, acessar seu WhatsApp e Facebook, ouvir música e assistir seu conteúdo favorito? A Hipernet, que é seu melhor provedor de entretenimento digital da região, trouxe a Telecab, com TV e internet 100% fibra óptica, suporte presencial profissionalizado e atendimento via WhatsApp aonde quiser, com mais de 80 canais e 200 megas de velocidade de internet e Wi-Fi grátis. E mais de 2.000 filmes grátis no Netflix. Consulte nossa disponibilidade. Entre em contato com a Hipernet. Estamos na rua Margarida de Freitas, 288 Centro, Apodi, Rio Grande do Norte. Ligue 33 33 31 99. WhatsApp 99906 5027. Ou acesse hipernet.inf.br. Vem se conectar. Cuide da sua saúde e seu bem-estar. Erivânia Marinho, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, além do atendimento de fisioterapia respiratória, ortopédica, traumatologia neurológica, dermatofuncional, obstétrica, reumatologia e geriátrica. Erivânia Marinho, fisioterapeuta, Rua Nossa Senhora da Conceição, número 59, Apodi. Para mais informações é só ligar ou mandar mensagem em nosso WhatsApp 849-9123-0786 e Instagram @erivaniamarinho.fisio. Programa A Voz do Apodi. A Voz do Apodi. O seu encontro com a informação e a opinião com coerência. Debate sobre educação, saúde, segurança, política, entre outros temas com responsabilidade e sensatez. Programa A Voz do Apodi. Aqui você tem voz e vez.
Voltamos depois dos nossos apoiadores culturais. Neilton Júnior, Michelle Adriana Keggs, um abraço. Pablo Weber, Luxo Pet Pelos ou Pet Pelos de Luxo, Damião, boa noite para você também. Alessandra Reinaldo, né, nossa amiga Alexandra lá, né, está nos acompanhando aqui pela rede social. Paulo Telécio, Ana Cristina, Laércio, Cleide Carlos, Aldenis Souza, boa noite. Obrigado pela audiência e por estar nos acompanhando com as informações que estamos trazendo hoje, né? Então, nossos queridos amigos, agora a nossa amiga Beatriz vai estar trazendo um pouco da prevenção, né? A questão do álcool a 70, por que a utilização do álcool a 70? Ela vai notando as perguntas que eu vou fazendo aqui. Beatriz, álcool a 70 ou lavagem das mãos, né? Ou lavagem das mãos, realmente. E uma coisa, né, que ela estava até falando aqui pra gente aqui, a ideia da mortalidade. Existe uma preocupação alta com isso, deve existir, né? Porque é uma doença que tem uma transmissibilidade alta, mas tem uma mortalidade baixa. Ah, mas se tem uma mortalidade baixa eu não vou me preocupar. Não, deve se preocupar realmente. E ela vai falar disso daí também. Álcool 70 ou lavagem das mãos? Primeiro eu vou falar sobre os pontos da prevenção, né? O primeiro ponto, que a gente já enfatizou bastante, é sobre a lavagem das mãos. É muito importante a lavagem das mãos para evitar o vírus e evitar o seu contágio com o vírus e também, se você tem um vírus, que você passe ele, transmita ele para outras pessoas. Polacho perguntou, água com sabão ou álcool a 70? Em casa, em locais que você tem água com sabão. Primeiro, tem muita gente dizendo, eita, mas homem, tem mais álcool em gel nas farmácias, está acabando tudo, o que é que eu vou fazer? Água com sabão. Água com sabão, pessoal, é um método muito importante de lavagem das mãos e muito eficaz, porque retira exatamente toda a sujidade das mãos e também elimina vírus, elimina bactérias e também o álcool 70. Então, se você está em um local que tem a disponibilidade de lavar com sabão ou detergente e água, faça isso. Mas se você está, por exemplo, em um transporte público ou no seu próprio transporte, em um local que não tenha a disponibilidade de água e sabão, que você tenha um álcool em gel de bolso para fazer a higiene das mãos. Eu bato muito na tecla no álcool em gel de bolso. Por quê? Porque eu estava vendo uma matéria esses dias dos Uber, por exemplo, de taxistas, de Uber que tem o seu álcool em gel no carro. Ótimo, é uma medida preventiva. Mas pensamos, por exemplo, que você está com um passageiro que tem o vírus e esse passageiro usa o dispensador de álcool em gel sem fazer a higienização prévia das mãos. Então, automaticamente, ele pode estar colocando o vírus no dispensador do álcool em gel. E você que não tem um vírus, quando dispensar, pode estar com vírus na sua mão. Então, é bem interessante isso de você ter o seu próprio álcool em gel de bolso para quando você sair de casa, fazer a higienização das mãos. Exatamente. Bem retratado isso aí. Até eu brinquei hoje em dia, dizer que os filmes que a gente assistir é Bird Box, Contágio, né? Contágio explica bem essa ideia desse contágio que aconteceu, dessa pandemia que aconteceu no nosso Brasil. Aristóteles Pereira, um abraço. Emerson Medeiros, um abraço. Aldenice Souza, né? Acabamos de responder a questão do álcool 70. Explicou bem, Beatriz. O álcool 70, ele serve. Mas olha, tá em casa, chegou em casa, pós-rotina de trabalho, pós-rotina, foi pra rua, voltou da rua, né? A lavagem, se possível tomar um banho, melhor ainda, né? Melhor ainda. Banho bem dado, não é só aquele banho de passarinho, mas lava bem as mãos, é uma prática imprescindível para a limpeza das mãos. Se é profissional da saúde, trabalha em hospitais que tem um risco maior, evitar lavar suas roupas separadamente das roupas de outras pessoas da sua casa. É uma dica importante para evitar também a contaminação de materiais domésticos com a sua própria roupa de trabalho. Perfeito, perfeito. Então, Beatriz, com relação à mortalidade do vírus, né? Que eu acho que era isso que você estava querendo passar pra gente. E também para esclarecer a população essa questão dessa mortalidade. Olha, é interessante entender. Existe mortalidade e letalidade, existe transmissibilidade também, né? Nós temos um vírus que tem uma baixa mortalidade, ele tem uma baixa
letalidade, né? A raiva, o vírus da raiva, né, o que acomete animais também, ele já é um vírus que tem uma baixa mortalidade, mas uma alta letalidade. O que é isso? Adquiriu raiva, morreu. Mas já o coronavírus, ele tem baixa mortalidade, baixa letalidade. Mas o que é que ele tem que está causando toda essa questão, toda essa preocupação que estamos tendo aqui no programa Voz da Pudi? A transmissibilidade, a possibilidade de contágio, de transmissão que acontece e que pode ser transmitido para as pessoas e, consequentemente, aumenta os índices no nosso país e no mundo. Polastri, esse slide que eu estou colocando aí para o pessoal ver é um slide da CDC, liberado dia 9 de março desse ano, é um material recente. E esse, eu não sei se dá para ver direito, pessoal, mas basicamente esse slide ele traz o seguinte: ele traz as principais doenças que têm progredido para uma mortalidade. E o Covid-19, que é a doença ocasionada pelo coronavírus, ele está em 17º nessa colocação. Então, não é uma doença que traz mortalidade, não é uma doença que mais mata no mundo. É a 17ª doença. É de 9 de março, é algo recente. E hoje, o primeiro lugar aí é a tuberculose, HIV. A infectologista do Giselda, ela se posicionou bem quando ela disse que a tuberculose e o HIV, ele tem matado mais pessoas no nosso estado do que o coronavírus vai matar, possivelmente. Ela fala que no hospital lá que ela trabalha, hoje tem mais de 15 pacientes internados com tuberculose, mais de 15 pacientes internados com HIV e praticamente nenhum com coronavírus. Então, a tuberculose, o HIV, ele tem disparado como as doenças que desencadeiam a mortalidade. Outro slide que eu vou mostrar aqui para vocês é sobre grupo de risco. A gente fala muito assim sobre quais são os grupos de risco. Os principais grupos de risco são idosos, crianças, mas principalmente aquelas pessoas que sofrem de comorbidade. Por quê? Porque foi percebido que aquelas pessoas que têm doenças cardíacas, aquelas pessoas que têm diabetes, outras doenças respiratórias como asma, são pessoas dos casos de morte do coronavírus que fez com que o coronavírus progredisse para a morte. Então, essas comorbidades, elas influenciam na progressão da doença. Só dando dados aqui, ó. Pessoas com doenças cardiovasculares, 10,5% das pessoas infectadas com coronavírus que possuem essas doenças progrediram para a morte. Pessoas que têm diabetes, 7,3%. Pessoas que possuem doenças crônicas, como, por exemplo, a asma, doenças respiratórias. E só 0,9% dos casos de morte são ocasionados em pessoas que não possuem comorbidades. Então, assim, a gente pode ver que idosos e pessoas que possuem diabetes, doenças cardíacas, asma, são pessoas que devem ter mais cuidado com esse vírus, porque pode progredir para a morte, pode progredir para uma pneumonia, do que aquelas pessoas que não têm doenças crônicas ou não possuem nenhuma comorbidade. Aqui é outro material, o Polastri pode colocar melhor. Essa coluna azul mostra as pessoas que não possuem comorbidade e que têm coronavírus da forma mais simples possível, não atingiram uma forma grave da doença. São aquelas pessoas que podem ser tratadas por serviços básicos de saúde. E a do meio são aquelas pessoas que progrediram para casos mais graves da doença. E a menorzinha, que deixa eu dizer aqui só a porcentagem. 4,7% progrediram para casos de UTI. Então, a gente pode ver com isso que o coronavírus, ele tem afetado principalmente aquelas pessoas que possuem doenças, comorbidades associadas. Diabetes, hipertensão também é preocupante. Por isso que é importante a gente manter os nossos idosos, principalmente em casa, e evitar até o convívio com eles, se a gente tem a gente que tem a maior possibilidade de adquirir a doença. Tanto pelas viagens como pelas aglomerações. Então, é importante que a gente evite isso, pensando
pensando não só na gente que não tem nenhuma comorbidade, mas principalmente nessas pessoas que já possuem essas doenças associadas. É muito sobre empatia, é mais sobre empatia do que sobre contágio próprio. Ok, grande Beatriz, um verdadeiro show, viu? Uma verdadeira aula que estamos tendo hoje aqui com Beatriz Jales sobre a questão da coronavirose, né? Aqui a nossa amiga Marleide, ela trata exatamente. Ainda tem pessoas que acham que não é preciso fazer recesso em igrejas, onde lá também temos isso. Com certeza, Marleide, né? Com certeza deve ser feito. Diógenes JP, um abraço para vocês, estamos juntos, né? Aristóteles, já falei, presente aqui com a gente. Uma galera que chegou do Rio Grande do Sul, que pode fazer para saber se eles estão infectados com tudo isso. Ainda tem outra turma para ir essa mesma viagem, né? Com relação à questão das viagens, né? Algumas recomendações que eu estive acompanhando, Beatriz, a questão de viagens foi para fora, aquele isolamento no mínimo 20 dias, né? Para fora dessas regiões que tem. E aqui no Brasil, realmente, né? A ideia de 7 dias, a questão do isolamento assim. Saber se tem ou não, se apresentar realmente alguma sintomatologia, eu acredito. Mas eu acredito que o que Beatriz acabou de falar, falou aqui da questão da mortalidade, das comorbidades e realmente a questão da empatia, eu gosto de ser bem claro nessa questão. Eu acho que a pessoa ela pode viajar, uma opinião própria. Vou expor minha opinião, é o que nós mais temos falado aqui, né, meu amigo Mosley da Sonoplastia. Aqui nós expomos a opinião e respeitamos a opinião. Esse programa ele é apolítico, ele não tem lado A nem lado B. Nós apenas dizemos a verdade aqui e acreditamos que dizer a verdade com solução. Não é dizer a verdade só, você está errado e acabou a conversa. Realmente, não, a gente leva em consideração assim. Eu acho que a pessoa pode viajar. E existe a maneira de prevenção completa que foi feita aí. A Beatriz já falou aqui de álcool 70, já falou de lavagem de mãos, falou de empatia no tossir, no espirrar, de aonde ficar, de aonde deve estar. Claro que pensando na empatia, a ideia da prevenção ela é imprescindível. Se você vai viajar, tá vendo o quadro ao qual o Brasil está, onde tá havendo um recolhimento, é melhor que fique em casa. Aquela viagem que dá para ser adiada, realmente, deixa, né? Deixa para depois, realmente, né? Pensando na segurança da gente e na segurança populacional, realmente. Sua opinião, Beatriz? Eu também acredito que agora, na situação que a gente está no Brasil, por exemplo, principalmente ali para a cidade de São Paulo, a gente não está falando mais sobre viajar para outros países, a gente está falando sobre viajar para outras regiões também, né? São Paulo, ela já está no terceiro momento das infecções. Que terceiro momento é esse? É a infecção contínua. É onde os infectologistas, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Estado, não tem mais controle sobre de onde está saindo, de onde está sendo disseminado. Então, São Paulo já está nessa situação. Então, se você vai viajar para São Paulo, você está sabendo que vai correndo riscos. E, principalmente, você vai viajar sabendo que pode trazer riscos para as pessoas da sua cidade, para os seus familiares, para a sua avó, para as pessoas que estão próximas a você. Então, se dá para adiar a viagem, a minha opinião é adia a viagem, espere poeira baixar, espere as vacinas surgirem. Eu acredito que a indústria farmacêutica ela não está dormindo, pode ter certeza que eles estão de manhã, de tarde, de noite aí investigando, procurando soluções para o coronavírus. E eu acredito piamente que que nós vamos vencer essa pandemia, assim como a gente já conseguiu solucionar outros processos infecciosos que a gente já enfrentou, como o caso de H1N1. No tempo que surgiu H1N1, todo mundo era o quê? Louco. E a gente conseguiu o quê? Solucionar. E eu acredito que com o coronavírus não será diferente. O Brasil tem profissionais qualificados para isso. O que prova disso é que em poucos dias do coronavírus já conseguimos rastrear, né, o genoma do vírus. Já está aí já é conhecido pela ciência o genoma do vírus e eu acredito que a gente vai progredir, se Deus quiser, para uma vacina para esse vírus. E
se você vai viajar, a minha contribuição é essa, que você adie a viagem. Se não pode adiar a viagem, adquira o que a gente falou, medidas preventivas. Álcool em gel, já que não tem pia e água e sabão disponível a todo momento. Máscara é muito importante, principalmente a máscara N95, mas se você não tem, usa a máscara branca, que também já ajuda. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso mesmo, Beatriz, né? Um abraço aqui para Michelle Adriana, né? No entanto, esse vírus é altamente contagioso e temos que nos preocupar com os outros vírus. Se preocupar com doença, eu acho que é o que a gente faz diariamente, Michelle, e concordo plenamente com você. Bia acabou de falar de uma bactériazinha, rapaz, aqui é uma bactéria, tuberculose, né? Tá vendo aí? Tem mais gente com tuberculose que com coronavírus, talvez, no nosso estado, né? Tá vendo? Então a gente ainda tem o vírus de chikungunya, ainda tem vírus da dengue, ainda tem zika vírus, AIDS, vixe, se a gente for tratar, a gente vai tratar de todos aqui. É o resto do ano fazendo programa com Beatriz Jales. Aqui realmente, e é né? impressionante, Polache, como as formas de prevenção para a maioria desses vírus, principalmente para a disseminação deles, é praticamente a mesma. E se a gente aprender com o coronavírus a nos prevenirmos, a gente vai aprender muito mais sobre saúde pública do que se a gente ficar agoniado, estressado com a situação. Então é hora de aprender, é mais aprendizado, é mais sobre aprendizado do que sobre surtar, sobre se preocupar com a progressão desse vírus. Eu gosto de brincar que quem gosta de aperreio é gato, né? Eu gosto dessa brincadeira. Quem gosta realmente... Lígia Queiroz, dá os parabéns, Beatriz, a você, parabéns pelas informações importantes. Para mim, Lígia, está sendo um verdadeiro show de aprendizado aqui hoje. Damiana Oliveira, um abraço. Larissa Emanuela, um abraço. Caroline Paiva, abração. Nossa administradora. Jobeck Silveira, muito importante os esclarecimentos da Beatriz. Com certeza, trazer esclarecimentos à população que nós estamos... realmente passando por mais uma gripe não tão simples, é uma gripe de intensa transmissibilidade, realmente ela é muito transmissível, muito contagioso, como a nossa amiga Michelle falou, né? E também, né, é interessante não perder o foco e não aperrear-se realmente. Falamos aqui muito sobre prevenção, da empatia, do cuidado com aglomerações, álcool 70, sabão, ainda vamos falar mais ao final, né, Beatriz? Para forçar o pessoal a entender essa importância. E algo simples, lavagem de mãos, utilização de álcool 70. É o que nós fazemos para o controle de muitas doenças. Já é sabido de muita gente para o controle de muitas doenças, é o que nós fazemos com constância, né? Jobeck Silveira, Beatriz, pergunta aqui, Beatriz, qual teste ou exame específico vai dar o diagnóstico diferencial, né? Ele pergunta e, por favor, responder. Muito boa pergunta. E se já tem, né? Se tem esse teste já. Hoje, a gente, como é diagnosticado o coronavírus, né? Pela assintomatologia clínica, né? Clínica do paciente. No início, também pelo histórico de viagens a outros países. A gente sabe que isso já está sendo descartado, porque já está chegando mais próximo, já está mais local. E diagnóstico feito por isso e também por alguns exames, como, por exemplo, o PCR em tempo real, que é um exame muito caro. E ele possibilita o rastreamento do vírus. Também tem outros tipos de exames que já são feitos no nosso estado, que é com o uso do suave oronasal. Funciona da seguinte maneira: se você tem febre, tosse e principalmente dificuldade para respirar, é o principal quesito para fazer esse exame. É feito um suave, como se fosse um cotonete, aí passa na cavidade oral e nasal para coletar secreções e a partir disso vão ser procedidos os exames. Tem prova e contraprova desses exames hoje. Também eu vi uma reportagem hoje, uma nota de uma empresa de diagnósticos laboratoriais, que é a ECO. Ela já publicou o desenvolvimento de um exame que é
cromatografia é nada mais nada menos do que um teste rápido, IgG e IgM, para o diagnóstico do coronavírus. Então, possivelmente, aí nos meses futuros, essa empresa e também outras já estarão disponibilizando desses testes para a gente fazer o rastreamento e o diagnóstico precoce, que é muito importante, né, para o controle da doença, da transmitibilidade também. Valeu, Jobeck Silveira, obrigado aí pela participação, respondeu perfeitamente, né, nossa grande bioquímica Beatriz Jaller, né, bem explicada essa ideia do PCR real time, excelente teste, muito específico e muito sensível, por sinal. E a população, vou até tentar explicar isso, população, a gente acaba mexendo com veterinária também, né? Acaba entendendo essa ideia dos testes. Tem que entender que não tem, sentir uma dor nos olhos ou, sei lá, tá tossindo, já deve fazer o teste, né? Existem o teste que ele é sensível, que são justamente esses testes rápidos, que eles são mais baratos e são de triagem, que é o que é feito hoje em dia nos hospitais, para ser feita uma triagem em saber quem tem ou quem não tem. E a contraprova justamente vai para o PCR, que é justamente para quê? Para fazer a confirmação, como se fosse um confirmatório, onde o teste, ele, além de ser sensível, ele também é específico. Existe a questão da especificidade em si do teste, né? Então é importante entender isso aí. Ou seja, falando aqui de prevenção, álcool 70, lavagem das mãos e evitar aglomerações. Tive problema respiratório, estou com problema respiratório, já devo fazer o teste? Beatriz. Uma coisa que tem preocupado, Polastri, o serviço de saúde, de maneira geral, do país e do estado, eu digo isso porque eu acompanho grupos de controle de infecção e eles têm batido muito na tecla esses dias, sobre a triagem. Por que é importante a triagem? A gente lembra que na época de outros surtos que teve, de outros processos infecciosos aí, inclusive a dengue, foi divulgado para a população o que seria um sintoma simples, o que seria um sintoma mais grave e um sintoma mediano. Por que é importante destacar isso? O governo, o sistema de saúde destacar isso? Porque é a partir disso, dessa sintomatologia, que vai se estender a um diagnóstico, ao processo realmente de diagnóstico da doença. Então, se você está com febre e tosse somente, e você não tem histórico, por exemplo, de viagem para locais que tem o foco da doença, se você está só com febre e tosse, não tem dificuldade respiratória, você pode procurar um serviço de saúde. Mas isso não quer dizer que você vá fazer o exame para confirmação do coronavírus. Por quê? Hoje a gente não tem disponível exame para todo mundo que queira fazer isso. Então é importante que a gente faça essa triagem exatamente por isso. Se todo mundo for fazer, não, tô tossindo aqui, vou já ali no hospital, procurar para fazer um exame, para ver se eu tô com coronavírus ou se eu não tô. Não. É importante o estabelecimento de sintomas simples e graves para progredir para um diagnóstico, tratamento e assim por diante. Excelente explicação aqui que ela acabou nos trazendo agora. Essa é a ideia. Não adianta fazer o teste na primeira tosse. O sistema de saúde, o sistema de saúde, o SUS, quem trabalha com saúde, o médico, o odontologista, o infectologista, o veterinário, ele trabalha a ideia do exame clínico da triagem para poder chegar aos exames. É justamente essa a ideia. E essa explicação que ela acabou passando aqui, não tem necessidade de, para todo mundo que tossiu, fazer o teste de triagem para coronavirose. Excelente explicação, Beatriz, com toda certeza. Marli Deusa Moreira, olha aí, Beatriz, onde é que ela está nos ouvindo. Estamos acompanhando o programa direto do canal, direto de Cacoal, em Roraima, né? Agradecendo pelas informações sobre o vírus no momento, né? E no momento que nos encontramos vulneráveis, até mesmo céticos, com relação a essa pandemia. Na escuta, Gunar, Neuda e Luiz. Responder aqui a pergunta da minha grande companheira Michelle Adriana, né? Em relação aos nossos pets, tem algum caso de contágio? Não. Olha, não tem perigo de pegar em cachorro, em gato, podem ficar despreocupados, que dessa vez eles estão fora. Por incrível que pareça, né? Nossos animais, eles estão fora dessa ideia da coronavirose. Por incrível que pareça, né? Eu tô brincando até com os meus clientes, protegidos de coronavirose. Mas se pegarem a carteira de vocês,
os animais, a polivalenta 10, que a gente está principalmente para os filhotes, tem lá coronavirose, por incrível, né? Por incrível, com alguns, então eles acabam protegendo o vírus, em teoria, eu digo isso, não é só de uma, o vírus estiver errado, ou isso é uma mutação desse, não houve mutação, ele é uma evolução, mais ou menos, não é uma mutação do vírus, e tem a ver com o consumo de animais silvestres na China. A brincadeirinha de comer peba, tatu, preá, essa brincadeirinha que lá na China eles são meio barra pesada. Presta atenção que eles são meio barra pesada, né? Essa questão de comer esses animais, de se alimentar desses animais silvestres, né? Antes de passar para a Beatriz, para ela fazer o último reforço sobre prevenção, sobre a questão da empatia, a questão de evitar aglomerações, álcool 70, lavagem das mãos, diferenciação da doença, nós ainda temos um pouquinho de tempo, né, Mosley? Falar da Êxitos Contabilidade, falar da Vucu Vucu Apodi, falar de todos esses nossos apoiadores culturais, Neilton Hipernet, falar também da Centro Veterinário Polastre Diógenes, Erivânia Marinho, fisioterapeuta, distribuidora de alimentos Apodi, todos os nossos apoiadores culturais que fazem esse programa e ao ar todas as terças e quintas, e hoje com bastante informação para cada um de vocês, né? A Beatriz está dando um show de informações altamente preparada, concordo plenamente, meu amigo Robelão, concordo plenamente, um show mesmo. Marlideusa Moreira, Cacoal Roraima não, Cacoal Rondônia, certo? Sueli Cabelos, cortes, mechas, escova progressiva, coloração, venda de cosméticos e produtos para salão de beleza, né? E para finalizar com os nossos apoiadores culturais, para passar para nossa grande Beatriz, né? O comunicado, né, com relação às escolas municipais, né? Atenção, pais e alunos da Escola Isabel Aurélia Torres, né? Seguindo a orientação do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Apodi, a partir de amanhã, 18 de março, as aulas estarão suspensas por 15 dias. Ficarei aqui no grupo dando os avisos necessários. Desde já agradecemos a compreensão de todos. Então, a partir de amanhã, estamos sem aula, galera. Férias antecipadas, né? Por um motivo justo. Por um motivo justo, né? A questão da aglomeração. E sobre... Você falou de férias, eu lembrei bem. É importante que todo mundo entenda que as faculdades, as escolas estão parando, como o Polastre colocou, férias antecipadas. Mas isso não significa dizer que você, porque sua faculdade parou, vai viajar para ir para o shopping, praia, porque a gente sabe que esse não é o motivo da paralisação. É exatamente para evitar a propagação da doença e também para fazer aquilo que a gente falou no início, o plano de contingência para a captação de recursos para serem investidos nos serviços de saúde em época de pandemia, em época que a gente precisa de EPI, em época que as pessoas que têm complicação precisam de ventilação mecânica. Então é importante que venham a demanda de recursos para que a gente tenha como investir esses recursos nessa época de pandemia. Sim, Lígia Queiroz perguntou, quanto tempo dura o isolamento? Esse isolamento, Lígia, é quanto isolado em casa? Eu não estou conseguindo compreender. Eu acredito que dá pra gente falar dos dois, né? Ela deve estar falando do isolamento do positivo, né? Ou o isolamento positivo, acredito que seja até ficar bom, né? E falamos aqui recentemente, já com recomendações da OMS, que é viajou para locais brasileiros, em teoria, né? Locais não tão pandêmicos ou não tão epidêmicos, 7 dias trancados em casa sem contato. Tem umas recomendações que, em média, a transmissão do vírus em 7 dias após o aparecimento de sintomas. Só, Polastre, que diante dos casos que a gente tem, a gente já vê que pode ser disseminado esse vírus antes mesmo do aparecimento de sintomas. Então, se você viajou, fica em casa pelo menos por 12 a 15 dias, que é o período de incubação do vírus em si, certo? De 6 a 12 dias, aí estourando 15 dias. Se sentiu alguma coisa, procure o serviço de saúde. E só reforçando aqui a questão da prevenção, né? Vamos lavar as mãos e lavar as mãos da forma correta. A gente fala de dorso,
doce palma da mão, de unhas também. Evitar, sempre que for lavar as mãos, tirar os adornos, porque sempre fica uma sujidade entre eles. E é muito importante que seja feito isso, eu acredito. E bato muito nessa tecla, que a lavagem das mãos, ela tem ajudado muito no controle da infecção hospitalar e agora comunitária, né? E também o que a gente já falou, uso de máscaras. E principalmente, pessoal, se você está tossindo com frequência, se você tem sintomas da doença, as máscaras principalmente para esse grupo. Então, que a gente possa deixar aí as máscaras das farmácias para essas pessoas que estão realmente com essa sintomatologia. Ok. Beatriz, o meu agradecimento de coração, né? A sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu, Jackson França, Robert Lan, agradece demais a sua presença, ter aceitado o convite. Ficamos aqui felizes por demais, né? Com relação à quantidade de informações. Eu acredito que quem esteve na escuta também ficou muito satisfeito com a quantidade de informações. Nós temos muito assunto para tratar sobre coronavirose e a preocupação é a ideia de prevenir, trabalhar a ideia da prevenção. Beatriz vai fazer mais um pouquinho aqui um assunto dela aqui e dar o seu boa noite. Eu gostaria de terminar o pronunciamento, né, a fala. Um tema que o infectologista colocou que eu acho muito pertinente para a nossa situação atual, tanto aqui de Apodi como do nosso estado. Ele diz assim: tempere o medo com a razão, o pânico com a ciência e a incerteza com a educação. Temos a oportunidade de aprender muito sobre higiene de saúde e limitar a propagação de inúmeras doenças transmissíveis em nossa sociedade. Vamos enfrentar esse desafio juntos, com o melhor espírito de compaixão pelos outros, a ciência e, acima de tudo, um esforço infalível para buscar a verdade, fatos e conhecimentos em relação a conjecturas, especulações e expectativas catastróficas. Então, dentro de todo esse pânico que muita gente vive e tem sentido frente ao coronavírus, eu gostaria de trazer uma mensagem mais de conforto para vocês essa noite. E dizer assim que o nosso país tem profissionais, acredito, totalmente qualificados e na luta para a propagação do coronavírus dentro e também fora dele. E é muito importante que a população ajude a esses profissionais. Como? Tomando medidas que a gente discutiu essa noite, medidas preventivas, lavagem das mãos com água e sabão, lavagem das mãos com álcool 70, álcool em gel, evitar aglomerações e também contribuindo com a propagação de informações verdadeiras e informações que condizem com a nossa realidade. Então, boa noite, obrigado ao programa Voz Apodi pela oportunidade. E espero que tenham compreendido um pouco sobre esse vírus e vamos nos prevenir, né? Porque a prevenção é mais barata do que o tratamento, do que propriamente a morte, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus nos permitir.